Bom dia. Bom dia a todos que estão participando remotamente também. Sejam bem-vindos. Eu sou, eu sou Amy Marin, estou aqui na facilitação do nosso evento, Semana da Legalidade Florestal 2022. É muito bom ver tantas pessoas conectadas online, participando remotamente. Eu queria rapidamente compartilhar a nossa agenda de hoje e de amanhã, bem como os eventos paralelos. Vocês podem ver, então, que hoje temos 4 painéis. O primeiro, regulamentação da madeira, atualizações e avanços recentes. Depois, teremos o painel sobre engajamento internacional para a governança florestal. Depois do almoço, voltamos com atualizações sobre sistemas de alerta precoce para monitoramento de florestas. Logo após, falaremos sobre sistemas de rastreabilidade de madeira. E depois disso, passamos para a agenda de amanhã, no próximo slide, por favor. Amanhã de manhã, começaremos às 8h30, horário de Washington, e temos 2 painéis. O primeiro, sobre opções de políticas para cadeias de fornecimento de commodities, avanços recentes, e depois de um intervalo para o café, vamos abordar desafios à elaboração e implementação de políticas efetivas na área de cadeias de fornecimento de commodities. E teremos 2 eventos paralelos que eu queria apresentar a vocês. Então, amanhã, de 1 às 2 da tarde, horário de Washington, aumentando a ambição com relação a crimes contra a natureza, uma iniciativa colaborativa. E na sexta-feira, de 9 às 10h30, vamos falar sobre o combate ao desmatamento no Congo. Então, para aqueles que gostam de utilizar redes sociais e quiserem fazer uns tweets sobre os eventos, nós estamos usando o hashtag #LegalityWeek. E aqui vocês encontrarão a conta da nossa Semana de Legalidade Florestal 2022. Passamos agora ao nosso primeiro painel. E eu gostaria, então, de apresentar o nosso moderador, Bowley, que é pesquisador associado da Iniciativa de Legalidade Florestal no Programa de Florestas do World Resources Institute. Bowley lidera o desenvolvimento e gestão de programas da Iniciativa de Legalidade Florestal relacionados à China e trabalha para desenvolver abordagens integradas para cadeias de suprimentos sustentáveis globais para produtos agrícolas e florestais. Ele trabalhou anteriormente com a Iniciativa de Restauração Global no WRI, acessando os fatores motivadores, facilitadores e de implantação da restauração de terras no Equador. Passo a palavra ao Bo. Thank you, Amy, for the kind introduction. Welcome, everyone, both in the room and people online. Thank you for joining today's first session on regulatory timber updates and new developments. Obrigado por juntarem-se à nossa primeira sessão. Hoje temos o feliz de participar em 2 sessões esta manhã relacionadas aos esforços de combater a produção de madeira ilegal. E dessa manhã vamos ouvir sobre os desenvolvimentos das regulações relacionadas à produção, à extração ilegal em mercados internacionais, incluindo os Estados Unidos, Austrália e União Europeia. E este painel foca mais sobre a demanda. E o segundo painel, esta manhã, que será depois do coffee break, foca mais numa parceria internacional e no engajamento desta questão.
Como vocês já ouviram ontem, a parceria tem sido uma chave nesta área. Então, como eu serei moderador desse primeiro painel, queria que vocês notem uma conexão entre este painel e o painel seguinte. Em anos recentes, os mercados consumidores têm implementado leis e regulações para cessar a importação de madeiras de extração ilegal. Por exemplo, a lei Lacey nos Estados Unidos e o FLAG-T, e os acordos de FLAG-T, e as leis contra a extração ilegal na Austrália, na União Europeia e todas as outras leis que foram revisadas recentemente. Hoje, temos o privilégio de termos 4 palestrantes muito importantes que nos ajudarão a entender o que acontece em diferentes mercados. E esses palestrantes são dos governos, organizações internacionais e a academia também. Então, em termos da sessão formal hoje, eu vou passar a palavra agora para os 4 palestrantes que farão apresentações sobre seus respectivos tópicos e falarei e teria um momento de perguntas e respostas ao final. Uma das perguntas-chave quando estamos desenhando essa sessão realmente foi de quais desafios existem para fortalecer o cumprimento e a fiscalização desse tema e como esses esforços foram feitos e como isso motivou as reformas e o que vemos em vários mercados estão indo nessa direção de lutar contra a demanda. E é um prazer apresentar nossa primeira palestrante, Stephanie Capa. Ela é diretora de Política e Assuntos Governamentais e do WWF. Ela lidera a política e a defesa de prioridades estratégicas relacionadas à floresta, água, doce e sistemas alimentares. Ela trabalha com as principais partes interessadas, incluindo o Congresso americano, agências do governo, setor privado, organizações não governamentais, para fortalecer os esforços nacionais e internacionais de conservação e trazer mudanças e entregar mudanças para pessoas em relação à natureza. Stephanie tem avançado política de desenvolvimento sustentável por 15 anos. Sem mais delongas, vou passar a palavra a Stephanie. Obrigado, Bo. Obrigado ao time do WRI e ao time da Semana de Legalidade Florestal por ter me aceitado hoje e agradeço a todos que estão me escutando nesta sessão. Como o Bo falou, eu trabalho na WWF, como vocês sabem, meu nome é Stephanie Capa, é um fundo, o WWF é um fundo com fins não lucrativos, sem fins lucrativos, que trabalha em mais de 100 países. Eu dividi minha apresentação em diferentes partes. Eu vou falar um pouco sobre o background, de onde viemos, de onde surgimos e falar sobre diferentes desafios e oportunidades para a implementação do marco regulatório do Lacey Act em 2008, que é a contribuição americana para este tema. Então, próximo slide. E podemos ir no slide aqui. Então, um pouco sobre o pano de fundo. Ótimo, perfeito. Então, um pouco sobre... Acho que nós todos sabemos que florestas são indispensáveis para as pessoas e para a natureza e de lidar com mudança climática. Vale ressaltar que não existe caminho para um futuro em redução de 1,5 graus com desmatamento.
E sabemos que florestas saudáveis são fundamentais para a biodiversidade, a economia, empregos e a saúde humana. Próximo slide. E sabemos que é essencial e tem sido essencial para o trabalho em termos de política para a sociedade, trabalhando junto com os governos para alcançar de uma abordagem holística. E isso em 4 áreas principais. Queremos ver a restauração e a proteção das florestas, queremos eliminar o desmatamento e degradação ambiental, queremos parar a extração ilegal e queremos promover meios de vida sustentáveis, especialmente de comunidades locais e povos indígenas. Vemos esses 4 pilares que reforça o ponto em volta de florestas saudáveis. Eu vou falar aqui um parêntese sobre o setor privado, sobre a parte em termos de engajamento baseado na experiência do WWF, que tem sido um ponto crítico. E eu gostaria de ressaltar também um trabalho contínuo que temos feito em termos da rede e o programa de proteção global, trabalhando com empresas americanas, em termos de soluções baseadas na natureza que beneficiam pessoas indígenas e comunidades locais. E é um pedaço do quebra-cabeça e o papel da política e ação governamental é fundamental nesse sentido. Eu queria agora falar sobre o comércio de extração ilegal como parte desse quebra-cabeça, especialmente falar sobre como podemos utilizar o ato Lacey, a lei Lacey de 2008, como mecanismo de alavancagem. Então, só para vocês entenderem o pano de fundo, extração ilegal continua a ser um desafio internacional significativo e recentemente estava ranqueado como o 3º maior crime transnacional global, depois de tráfico de drogas e entre outros delitos, e tem de 50 a 160 bilhões de dólares por ano. E também relaciona-se com mudança climática, crimes, danos a pessoas indígenas e também tem um impacto significativo nos preços, em deprimir os preços de florestas e bens biodegradáveis e os preços de madeiras de fontes legítimas. Então, o comércio ilegal reduz o preço do comércio legal. E não vale a pena ressaltar que, se não for tratada essa questão, a ilegalidade persistente que estamos presenciando mina a conservação e esforços climáticos em geral. Então, o aspecto legal é essencial para esse quebra-cabeça. Próximo slide. Então, falando um pouco mais sobre o ato Lacey, que é um marco legal que os Estados Unidos adotou há 14 anos, próximo slide, quando o Congresso americano passou e assinou, o presidente Bush aprovou o bano de produtos contendo materiais e recursos ilegais. E foi uma medida muito importante porque os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de produtos madeireiros do mundo. Então, foi uma ação significativa para o mercado americano, mas também foi um passo importante à frente em termos de sinalizar uma norma internacional nova em termos de rastreabilidade, transparência e responsabilização que está linkada com ações legislativas. Durante os últimos 14 anos, vimos
que existe a fiscalização do ato Lacey de 2018, desculpem. O caso mais notável foi em 2015, quando houve a primeira convicção relacionada a esse tema e houve análises feitas sobre a efetividade desta lei e o impacto que isso tem no fluxo de madeira ilegal para os Estados Unidos. E um estudo mais recente que eu conheço pessoalmente aponta que a lei contribuiu para a redução de 42% da importação de produtos madeireiros para os Estados Unidos. Então, é uma mudança significativa em termos da importação de produtos madeireiros e porque reduziu esse fluxo. Mas, no entanto, existem desafios que perduram e existe a oportunidade de avançar na implementação e a efetividade da lei. Próximo slide, por favor. Eu acho que tem um antes deste slide, salvo engano. Então, a lei demonstrou a potencialidade de causar impactos. Nós vimos que existe uma constante delays em termos das diferentes fases da lei e nos esforços de implementação que poderiam ser incrementadas nos próximos meses e anos. Eu vou falar sobre alguns pontos. Eu acho que isso está no último slide. Um é que em 2019, a WWF, WRI e o World Forest Service fez um estudo em que tiravam amostragens do mercado americano e este testes provou que mais de metade dos produtos que foram avaliados tinha avaliação imprecisa e irregular. Existe ou é feito por ofuscamento ou é intencional essa identificação errônea da madeira. Qual espécie seria e a especificação de cada produto que utilizamos a cada dia. Existe um gap ou uma oportunidade de tratar esse tema de maneira mais profunda. Essa pesquisa foi feita onde a espécie foi identificada, onde havia dados sobre isso, e outra peça-chave foi o ato Lacey e a declaração onde os importadores precisam identificar o país de origem e a espécie da madeira com as autoridades americanas, e isso somente apenas se faz parte da nossa última análise. Apenas 42% dos bens são declarados devidamente. Então, saindo disso, 42 bilhões estão sujeitos à proibição e são cobridos por essa declaração, mas necessita haver maior cumprimento e fiscalização e implementação disso, e isso é uma área que para ações futuras. Eu também devo dizer que de todas as categorias que ainda vão ser iniciadas, móveis, polpa e papel são categorias-chave que ainda não estão cobertas pela declaração até agora. Então, realmente é uma área muito importante a ser abordada. Próximo slide, por favor. Fazendo um inventário, né, das ações e avanços dos últimos 14 anos em termos da implementação e fiscalização da Lei de Lacey e seu financiamento, diversos parceiros em todas as áreas dos setores e já vem apoiando há muito tempo a implementação da Lei de Lacey e suas emendas. E no início desse ano, então, houve o lançamento de várias recomendações. Poderia voltar ao slide anterior com os membros da coalizão? É importante mostrar
a amplitude dessa coalizão. Vemos aí todos os nomes, eu não vou passar por todos eles, mas foram então emitidas recomendações para áreas-chave, onde podemos formar parcerias efetivas e melhores com o governo americano para fazer um uso pleno das emendas da Lei de Lacey. Vou agora passar rapidamente pelas principais áreas de oportunidade. Então, as 4 áreas, rapidamente, são, primeiro, as emendas se beneficiariam significativamente de uma maior vontade política e compromisso com relação à importância do comércio legal de madeira, apoiando a intenção do governo americano de impedir a entrada de produtos ilegais nos Estados Unidos, especificamente priorizando a implementação, a conformidade, a fiscalização da Lei de Lacey, especificamente da emenda 2, da segunda emenda, né? E isso realmente traria um avanço considerável e traria a atenção atrairia a atenção que essa questão exige. Alguns dos desafios de implementação da lei têm sido a complexidade das agências envolvidas, e posso falar um pouco mais sobre isso e também podemos discutir isso na sessão de perguntas e respostas. A segunda recomendação diz respeito à declaração de importação. E isso, então, tem a ver com a jurisdição do Departamento Americano de Agricultura. Então, vemos uma série de categorias de produtos que têm que ser plenamente implementados. E a terceira recomendação é que as agências e o Congresso priorizem as emendas à lei em termos de financiamento, pessoal, treinamento, capacitação e tecnologia. E, por último, a parte do engajamento, para construir e aproveitar, né, os sucessos já obtidos nos últimos 14 anos, em termos de engajamento com países produtores e outros setores, e aumentando esse engajamento com relação à conformidade e fiscalização da Lei de Lacey. Entrando com um pouquinho mais de profundidade em cada recomendação, vou falar sobre a vontade política, que é tão essencial para a promulgação da lei em 2008, com uma sinalização de altíssimo nível do presidente Bush e membros do Congresso, realmente um apoio bipartidário para lidar com o comércio ilegal de madeira. Então, essa expressão de vontade política é realmente necessária para podermos avançar rapidamente com a abrangência necessária para que as emendas da Lei de Lacey realmente atinjam o seu pleno potencial. E vemos como muito positivo o compromisso da atual administração, somente no último ano, aí, com os compromissos assumidos pelos líderes em Glasgow, e o empenho de 9 bilhões de dólares do governo, né, além do decreto presidencial emitido no Dia da Terra, e a adesão dos Estados Unidos ao grupo de líderes florestais e climáticos, né? Esse grupo vai ter uma reunião na COP que vai acontecer em breve. Então, isso demonstra a liderança. Uma liderança que entende a conexão entre florestas e clima e o papel
que os Estados Unidos podem desempenhar no combate ao desmatamento em nível global. Então, será fundamental, daqui em diante, garantir que as emendas da lei de Lacey sejam utilizadas como ferramentas fundamentais para o progresso com relação aos compromissos assumidos. Agora, passamos desses compromissos de alto nível para a implementação. E como vamos abordar oportunidades ou lacunas e o trabalho significativo que é necessário para podermos avançar com esses compromissos tão abrangentes. E a Lei de Lacey vem sendo uma ferramenta fundamental à disposição da administração atual, que pode ser alavancado para realmente alavancar esses compromissos. E falando agora sobre o papel do Departamento de Agricultura, que é fundamental. Então, através da organização AFIS, nós vamos trabalhar com os parceiros que adotaram o conjunto de recomendações e assim vamos finalizar a parte inicial do plano, que tem a ver com a categorização de produtos. Então, esse conjunto de recomendações emitidas no início do ano, nós tivemos aí toda uma comunidade se reunindo para expressar o quanto é urgente e viável incluir todos esses produtos até o final de 2022. Já estamos em outubro, né? Não vai ter muita coisa acontecendo até o final do ano, mas isso demonstra a seriedade com a qual a indústria e todos os participantes dessa declaração, todos estão falando em uníssono. E isso, então, indica a altíssima prioridade que está sendo conferida à implementação e à consecução dos objetivos da lei. Próximo slide. Então, aqui temos uma recomendação e também uma espécie de reflexão sobre os últimos 14 anos. Parece haver uma necessidade de renovar a priorização de financiamento de pessoal, enfim, com relação à implementação da lei, ou seja, um mergulho mais aprofundado. O slide, 2 slides para trás, por favor. Então, com relação à implementação, né? Aprofundando aí na implementação. Uma recomendação com relação a financiamento e adequação de pessoal para a implementação da Lei de Lacey. Nós sabemos que supervisão, financiamento, coordenação, tanto da administração quanto do Congresso, junto à sociedade civil e setor privado, é absolutamente necessário. Perdão, eu só queria te avisar que vai ser preciso encerrar, né, em 1 minuto ou 2. Ótimo, eu já estou quase finalizando. Então, a conclusão aqui é que nós queremos que as agências sejam capazes de identificar melhor qualquer carregamento suspeito, gerando ação para que seja feita a fiscalização adequada. E, rapidamente, falando sobre a importância de aumentar o engajamento e colaboração com países produtores e consumidores, e isso tem muito a ver com a sessão amanhã sobre opções de devida diligência e abordagens de políticas. E no último slide, voltamos a
questão de oportunidades para avançar a implementação e fiscalização da lei de Lacey por meio desses compromissos e momentos que representam oportunidades com a atual administração e o atual Congresso. Temos aí alguns eventos, né, que vão proporcionar muito trabalho. Espero poder vê-los aí também ao redor da mesa virtual, né, à medida que nós avançamos. Obrigada. Obrigado, Stephanie, por essas atualizações e também por compartilhar essas recomendações. Vamos passar agora para a Europa. É um prazer apresentar nossa segunda palestrante, que também está se juntando a nós remotamente, Helgi Zeidler, que é vice-chefe da unidade do Departamento de Meio Ambiente da Comissão Europeia, que também lidera a proposta da Comissão para um regulamento sobre a cadeia de suprimentos livre de desmatamento. Ela desempenha essa função desde setembro de 2021. Antes do seu cargo atual, Helgi serviu por 3 anos na missão da União Europeia na ONU, em Nova York, como líder para meio ambiente, clima e energia. Antes disso, ela foi vice-chefe da Unidade de Cooperação Ambiental Bilateral e Multilateral. Ela é advogada por formação e atua em assuntos internacionais desde 2002. Então, gostaria de passar imediatamente a palavra a Helga. Muito obrigada. Bom dia das Bruxelas. É um prazer estar com vocês hoje em Washington. Obrigado por me convidar a participar deste evento. É um ano muito emocionante para a União Europeia em termos de desmatamento. Temos muito que tem acontecido, temos uma legislação muito ativa, como vocês já ouviram, e uma grande oportunidade para dar um update de como estamos e de como nossa nova abordagem para desmatamento está caminhando e está fluindo muito bem de ano a ano. Eu gostaria de começar com um pouco do histórico da regulação madeireira na União Europeia para refrescar a sua memória. Próximo slide, por gentileza. Próximo slide. Isso, obrigada. Então, a regulação disso já começou há 10 anos. Foi uma legislação muito inovadora no seu tempo, porque adotou a abordagem de devida diligência para a legislação, lidou com produtos madeireiros e madeira em termos da legalidade da colheita e também procura garantir a rastreabilidade da cadeia de produção com 3 pilares: acesso à informação, avaliação de risco e mitigação de risco. E dessa obrigação de devida diligência será parte da Flagged License, da licença Flagged ou CITES. E isso garantirá que terá um sinal verde para o mercado europeu, se tiver essa licença. Então, tem sido há mais de 10 anos, está há mais de 10 anos em vigor. Em 2020, por favor, no próximo slide, nós começamos o que chamamos lá uma teste de saúde para verificar as forças e as fraquezas da legislação. E para alguns primeiros achados da nossa EUTR, que é o Plano de Ação de Aplicação da Lei, havia necessidade de melhoria em termos de acesso à informação e conhecimento em relação às cadeias de produção, e para nós era muito importante vermos que
a devida diligência estava sendo implementado de fato, incluindo para pequenas e médias empresas. Isso é um argumento que nós sempre ouvimos, que essas regras são super complicadas para empresas pequenas e médias, e não é isso que nós encontramos quando fizemos esse teste de saúde, que pode ser feito sim. Também identificamos inúmeros problemas, porque, na verdade, as exportações dos países em que sabíamos que havia atividades ilegais em relação à extração madeireira, cresceu e depois de alguns anos, nós tivemos apenas um país parceiro. Desculpa. A implementação da EUTR variou de acordo com os Estados-membros, e isso é um desafio para os operadores também, por causa da validade da informação, mas implementação depende dos Estados-membros, que é o trabalho deles, e as capacidades e a possibilidade de fiscalização também tinha essa limitação. Percebemos também que havia um desafio para os operadores validarem as informações. Percebemos também que havia desafios até em termos de a autoridade competente de como poderiam reforçar a devida diligência, e também encontramos várias dificuldades de como levar esses processos aos tribunais. Então, isso foi um achado que nos levou à conclusão de que precisamos melhorar o nosso sistema em termos de legalidade, mas, ao mesmo tempo, lógico, nós percebemos que a tendência para desmatamento, e quando olhamos, por exemplo, as tendências das florestas, podemos ver que havia uma percentagem significativa de desmatamento que era legal. Então, depende de país a país, mas muitos países, qual porcentagem mas desmatamento pode ser legal e a taxa de conversão era muito alta. Então, isso nos mostrou que existem limites para a nossa abordagem focada apenas na legalidade, especificamente porque você pode ver, em alguns casos, há incentivos para legalizar essas atividades que tomam um caminho muito destrutivo e que tira essas ações devastadoras de qualquer compromisso com a legalidade. Então, é por isso que em 2019 fizemos uma abordagem mais vasta, chamada de uma política tentando lidar com o desmatamento global de uma maneira mais global. Próximo slide. Antes de eu explicar a nova abordagem a vocês, voltando um pouco ao elemento de os acordos de parcerias voluntárias, são VPAs, são parcerias comerciais que, como eu disse antes, esses VPAs, acordos de parcerias voluntários, dependeria de licenciamento, elas têm permitem acesso direto ao mercado europeu. Então, se quiser importar madeiras VPA, não precisa de licenciamento. Então, há uma avaliação, e na nossa avaliação, vemos coisas positivas e negativas. Do lado positivo, houve melhoria significativa na governança da madeira em muitos países parceiros, especialmente, e isso é ponto muito válido, muito importante, o diálogo de multipartes interessadas foi promovido, e isso levou à inclusão da sociedade civil e que participou do processo. Mas, ao mesmo tempo, teve algumas lacunas, e uma principal seria que os parceiros principais da UE não se mostraram interesse nisso. Então, significa que até hoje, muito poucos países estão cobertos por esses acordos VPAs. E, logicamente, esses acordos, esse fato representa um desafio. Somente a Indonésia, depois de 15 anos de negociação, se colocou um sistema de operacionalidade de licença. Depois de 15 países, apenas ter um sistema de licenciamento em operação
é interessante. As negociações do VPA são longas, complexas e intensas, e não há evidências claras de que madeiras de fontes ilegais não estão sendo impedidas de serem colocadas no mercado europeu. Neste contexto, precisamos adotar uma abordagem diferente e fazer algo que seja mais compreensível. Então, baseado nessa avaliação de saúde e a avaliação de impacto, nós fizemos uma consulta pública aberta, foi a segunda mais popular na história da União Europeia, com 1,2 milhões de pessoas participando, e conectamos com diferentes plataformas de multipartes, de partes interessadas, com indústria, sociedade civil, etc. E baseado nisso, nós lançamos uma proposta para nova regulação, uma nova lei que está imediatamente aplicável. Foi adotada em novembro do ano passado e este ano vimos um progresso significativo. Então, os Estados-membros e a governança se reuniram no Conselho e adotaram a abordagem geral em junho. E vimos também um relatório do Parlamento Europeu, com muitos adendos, foi feito em setembro. E o que vimos agora é que há negociações entre o Conselho, os representantes do governo, dos Estados-membros e o Parlamento Europeu. E o objetivo é elaborar o texto final e estamos otimistas que isso possa ser alcançado ainda este ano, se não no início do ano que vem. Então, tem sido um processo muito acelerado em termos de aprovação e isso mostra que o compromisso e engajamento político tanto no parlamento quanto nos Estados-membros, tem sido significativo. Então, temos um entendimento muito claro da urgência de fazer isso, de ter uma abordagem mais ambiciosa por causa do desmatamento continuado no mundo. Então, existe um sentimento de que, entre os legisladores, que precisa haver uma mudança rápida. Próximo slide, por gentileza. Então, só para resumir os objetivos gerais da legislação, minimizar a contribuição da União Europeia para desmatamento e degradação florestal no mundo todo. Nossa contribuição em termos de ser um mercado consumidor gigantesco é que não queremos ser responsáveis pelo desmatamento e a degradação florestal. Queremos minimizar o risco que os produtos que vêm de fontes associadas com desmatamento e degradação ambiental entrem no mercado europeu. Queremos também aumentar a demanda e o comércio legal de commodities e produtos que são livres de desmatamento. Próximo slide, por gentileza. Então, a proposta vai além de madeiras, são 6 commodities, aqui vocês podem ver, óleo de palma, soja, madeira, boi, gado, pecuária, cacau, café e outros produtos derivados. A regulação, e isso é muito importante, aplica-se a produtos domesticamente produzidos, mas também derivados. Então, não é discriminatório. E temos uma data limite, e a comissão propôs no final de 2020, o momento que o SDG se comprometeu a parar com o desmatamento. Não alcançamos esse objetivo, mas esse era o momento onde havia maior consenso internacional, o que haveria que limitar o desmatamento. Então, novo limite seria que as commodities não poderiam mais entrar no mercado europeu se causassem desmatamento até essa data. Então, a definição que utilizamos é sempre a definição internacional, quando possível. Próximo slide, por gentileza. Então, as principais abordagens são devida diligência obrigatória de todas as regras para os operadores. Queremos que
que haja rastreabilidade estricta, linkando a terra você precisa fornecer a geolocalização do item produzido e esta informação precisa ser transferida pela toda a cadeia de produção e precisa estar disponibilizada no mercado. Precisa haver uma declaração de devida diligência. E precisamos ter também um sistema de informação que ajuda a fiscalização depois, por haver fiscalização e informação para as autoridades fiscalizatórias. Também temos um sistema benchmarking, dependendo do nível de desmatamento, se for baixo, médio ou alto, e também queremos ter uma abordagem mais harmonizada em relação à implementação dos Estados-membros e o nível de inspeções que haveria nos Estados. E o ponto que foi refalado anteriormente existia a necessidade de cooperação entre países parceiros. Então, focando aí em algumas melhorias comparado com a regulamentação madeireira da União Europeia. Não é que a gente ampliou a abordagem, mas só para ver se tem algumas lições que representaram o maior desafio. Então, antes de utilizar definições mais internacionais e amplamente aceitas, nós também fizemos a descrição das obrigações, tornamos essas descrições mais precisas e também a submissão ao sistema de informação comum deve ajudar as autoridades que têm a responsabilidade de fazer o controle de conformidade, porque assim podem acessar com maior facilidade as informações. Temos aí obrigações mais claramente definidas para as autoridades competentes e temos um capítulo inteiro dedicado à interação entre as autoridades competentes e a aduana, com uma obrigação específica de cooperação. Entrando em mais... Bom, posso responder em mais detalhes depois. Há muitos elementos envolvidos aqui. É uma legislação muito complexa e ambiciosa. Nem vou repetir aí os números, mas por meio dessa abordagem, seremos capazes de salvar muitos hectares de floresta da degradação e do desmatamento, e assim reduzindo nossa pegada de carbono. Acreditamos que a transparência das cadeias de fornecimento também trará benefício para outros mercados. E nós mantemos aí os requisitos bem rigorosos e esse requisito também, com esses dois critérios em mente, isso vai ajudar muito na questão das importações e exportações, bem como ajudar aqueles que desejam reduzir o consumo de produtos relacionados ao desmatamento. Nós sabemos que somos pioneiros com essa abordagem, sabemos que outros estão nos observando, inclusive outros mercados consumidores. Então, estamos determinados a fazer com que isso funcione e de demonstrar que isso funciona, e esperamos que, com boa vontade política, nós vamos ter sucesso. Muito obrigada. Obrigado, Helga, por compartilhar as constatações da comissão e também com as informações com relação à regulamentação proposta para cadeias de suprimento. Então, vamos passar para a Austrália agora. Alguns de vocês já sabem que a Austrália acaba de fazer uma revisão legislativa, destacando algumas áreas de reforma futura. Então, gostaria de apresentar Jessie Mahoney, que está conosco presencialmente.
da Embaixada da Austrália nos Estados Unidos. Ele é conselheiro para a agricultura aqui na Embaixada da Austrália. Ele trabalha em toda a amplitude dos interesses agrícolas da Austrália para promover as políticas do país, avançar e promover os interesses de acesso ao mercado e manter e aumentar as relações comerciais com os Estados Unidos. Além disso, ele é presidente do Conselho da Organização Internacional de Madeiras Tropicais, o ITTO, e antes de vir a Washington, ele foi diretor de política florestal internacional no Departamento de Agricultura, Pesca e Florestas do governo australiano, onde foi responsável por liderar os elementos regulatórios das leis de extração ilegal de madeira da Austrália, bem como o engajamento florestal bilateral e multilateral da Austrália. Jesse, a palavra é sua. Just keep your presentation for you. Okay, there we go. And I just need to share it to the room. There you go. So now it was acting up a little bit. So I'll just use the arrows. that's what I thought was going to work. Oh. But if you just leave the mouse there and you hit this one, it should work. Okay. Jeez, I'm right here. Good morning, all. My name's Jesse Bom Marnie. dia a todos, eu sou Jesse Money e eu trabalho aqui na Embaixada Australiana, aqui em Washington. Então, eu vou passar muito rapidamente pela minha apresentação. Eu estou aqui para rapidamente abordar o que a Austrália está fazendo com relação à sua legislação para combate à extração ilegal de madeira. E algumas das reformas que nós vamos fazer também. Extração ilegal de madeira, nós temos casos envolvendo espécies de alto valor, mas nós temos aí o maior problema no nível internacional, com grande quantidade de importações de madeira e produtos madeireiros, e é por isso que nós começamos a realmente fazer esse combate há 10 anos. E nós estamos expostos a 3,5 bilhões de dólares de importação de madeira ilegal todos os anos. Isso com base em um estudo antigo. O meu departamento está atualmente investindo em pesquisa mais atualizada para verificar qual é a exposição hoje, né? Porque esses números aí são de 15 anos atrás, estão bem desatualizados, o que é uma pena. Nossas leis têm 2 componentes. Tem a proibição de alto nível, que realmente estabelece um padrão muito alto e diz que determina que é ilegal trazer esse produto para dentro da Austrália, mas temos aí também toda uma regulamentação, arranjos de devida diligência, muito parecido com o que a União Europeia está fazendo com a EUTR. Então, eu não vou passar muito tempo falando sobre isso, mas nós regulamos aí cerca de 5,3 bilhões de dólares de comércio regular e um número grande de entidades. Ao longo dos anos, nós vimos muitos dos problemas que Elga já mencionou. Nós tivemos problemas com conformidade, fiscalização, com padrões muito altos a serem atingidos, e a cadeia de fornecimento é muito complexa. É difícil as pessoas interpretarem como isso tudo funciona. Então, nós lidamos com importadores e organizações que não têm o inglês como primeira língua, e para entender essa legislação complexa é muito complicado. Então, nós tentamos ajudá-los, mas nem sempre é fácil. Nós temos mecanismos limitados para obter informações, e muito do trabalho é manual, acaba sendo manual, né? Quando o produto entra na Austrália, nós não vamos automaticamente ter acesso à informação de devida diligência. Nós já vimos problemas com
de diversas naturezas. É uma coisa que a gente não pensou na época, né? Então fica difícil alcançar os pequenos negócios, né, que podem não estar realmente atualizados com relação ao que tem que fazer para estar em conformidade com a lei, né? Principalmente se eles só importam aí poucas vezes por ano. Então, nós temos organizações que estão mais envolvidas com a importação de alimentos e não tanto de produtos madeireiros, então eles não têm a mesma familiaridade com a legislação. E nós realmente temos alguma dificuldade com aqueles que estão intencionalmente engajados em atividades ilegais. E isso me traz ao que nós estamos fazendo aqui hoje com nossas leis. Na Austrália, nós estabelecemos, há uma década atrás, um arranjo em que todas as regulamentações acabam sendo extintas em 10 anos. E assim podemos automaticamente revisar, refazer, podemos melhorar ou podemos simplesmente deletar se não é mais necessária. É o que nós chamamos de sunsetting. E com a nossa regulamentação para extração ilegal, nós vamos fazer isso, quer dizer, essa legislação vai continuar existindo, né, com o apoio dos principais partidos políticos. Nós acabamos de ter uma mudança de administração em maio na Austrália e ambos os partidos apoiam essa revisão. Então, tudo parece estar indo bem. A regulamentação deve seguir até 1º de abril de 2023. Então, essa revisão iniciou-se há 2 anos. Nesse momento, já fica claro que nós não vamos concluir a revisão até 1º de abril. Claro, Covid e uma série de outras questões aconteceram, houve uma mudança de governo, então nós estamos pensando aí em alongar esse prazo. Parece que não vamos apenas fazer mudanças à nossa regulamentação, mas também vamos fazer outras mudanças em outras leis também para fazer com que tudo funcione. E além de todos os problemas que nós encontramos com a nossa regulamentação e que Helga já mencionou, né, tudo também se aplicam a nós, nós temos aí uma lista de reformas que estamos considerando, detalhado aí na tela. Mas o principal tem a ver com obtenção de informações no momento da importação, o que exige que os importadores façam suas avaliações de devida diligência e coloquem isso no sistema com relação a qual a espécie, qual a origem. Isso nos ajuda a direcionar os nossos esforços para importações de mais alto risco, né? E também nos ajuda a fazer a construção aí, ou melhor, nos ajuda nas investigações. Então, nós também temos oportunidade de reduzir o ônus. Nós queremos facilitar para a vida das empresas, para que elas se mantenham em conformidade com a legislação. E é isso que nós queremos fazer, melhorando definições e realmente dedicando esforços aí a essas iniciativas, verificando se as definições estão claras, se atingem os padrões internacionais e se há instrumentos adequados. Como que nós trabalhamos? Principalmente e inicialmente com o engajamento internacional. As leis que nós implementamos, e os Estados Unidos e União Europeia, tudo era muito novo há 10 anos e havia muitas lacunas. Então, através do engajamento internacional e órgãos como a APEC, têm sido fundamentais para nos ajudar a entender as lacunas e ver as respostas que outros estão adotando, sintetizando algo que possa ser implementado com mais facilidade. E nós esperamos nos beneficiar disso tudo. Houve muito trabalho com os elementos mais, como consultas públicas, e fizemos também vários webinários para compartilhar informações que nós vimos e as reformas, e assim dando oportunidade às pessoas de ver qual a direção que estamos pensando em tomar. Então, no fim, nós
recebemos 20 submissões por escrito com ideias e feedback sobre as nossas propostas. Nós tivemos vários que simplesmente formulários com sim ou não e outros mais complexos, e muito disso tem sido bastante útil. Nós temos bastante apoio para as reformas. Algumas pessoas disseram: não, olha, desacelera e não facilite demais, né, para esses produtos de mais alto risco. Toda essa informação está online, disponibilizada. E quando ninguém falou que precisava ser colocada em nenhuma restrição, mas sim, alguma informação precisa ser fornecida inicialmente. Precisamos usar tecnologia de identificação de madeira, e isso ajuda com nossa mensagem contra extração ilegal, e isso ajuda também a saber que o produto é o produto que realmente é. Precisamos também do apoio, e uma coisa que nós não recebemos nenhum feedback é aumento da nossos acordos regulatórios. Então, olhamos diferentes artigos, identificamos, temos artigos publicados, impressos, vimos que a importação de papel, não regulamos livros, mas precisamos checar isso internamente se a madeira importada para papel é regulada. Precisamos fazer isso com papel, mas precisamos fazer mais em relação a isso, em termos de livros e papéis, porque temos que revisitar isso, porque sabemos que outras economias estão fazendo isso. Então, daqui, nós esperamos que nós vamos criar uma lei para o Parlamento aprovar nos próximos 12 meses, aproximadamente. Nós vamos fazer muitos processos de consulta para isso e vamos trabalhando, estabelecendo provisões e penalidades para dar apoio à nossa lei. Esse é o que vai ocorrer nos próximos 12 meses, e isso será um projeto de lei que será apresentado ao nosso parlamento, e faremos também trabalhos relacionados à tecnologia de teste de madeira. Nós colocamos investimento e fundos trabalhando nessa frente, tentamos identificar soluções de TI que vamos mencionar mais à frente. Em geral, o pacote total do que vai ser completado até o 1º de abril de 2025 estarei. Então, a tecnologia de teste de madeira será fundamental para aqui para frente. Isso foi desenhado para termos mais evidência em relação quando há algum problema ocorre perante nossa lei, e precisamos ter alguma clareza em relação à nossa comunidade legal, e precisamos também entender que os consumidores saibam que têm acesso à informação não só como vocês estão na loja, mas também como negócio, que isso é uma ferramenta que se você consegue saber de onde a madeira advém no específico produto. Avaliamos diferentes tecnologias e agora entendemos que existem diferentes ferramentas que podem ser utilizadas. Então, temos a espectrometria de massa, temos análise de DNA, temos análise de anatomia da madeira em si, e muito do trabalho já tem sido feito internacionalmente, e estamos pegando isso, e isso nos reduz o nosso trabalho em termos de pesquisa nesses meios. Como a Stephanie mencionou, em os estudos de 2019 nos Estados Unidos, avaliando produtos nos Estados Unidos, nós também encontramos que 40% do nosso produto de madeira também estava mal representado.
tipo um Home Depot, uma loja de pisos de madeiras, e pegamos essas madeiras e testamos. 40% mostrou que os varejistas eram identificados erroneamente. Então, isso foi um resultado muito interessante. Basicamente disse, olha, precisamos focar um pouco mais nesse quesito. Então, é isso que estamos fazendo. Isso acontecerá nos próximos 12 meses e esses estudos serão dar apoio, elementos finais da nossa lei. Precisamos alinhar um processo que precisa haver punições se acharmos que é um produto ilegal, que não é o que alega ser. Então, é uma parte da legislação que precisa ser adotada. Vamos pular este. Em termos de longo prazo, em termos de tecnologia, a questão é criar um sistema, um esforço internacional. O teste é caro, podemos aprender muitos dos outros, assim como os outros podem aprender de nossa experiência. Será um pouco mais de como podemos nos encaixar em diferentes bases de dados para termos conhecimento a partir disso. E onde há gaps no nosso mercado em termos de banco de dados. É uma troca de informação e é por isso que o World Forest ID é importante, o banco de dados de florestas mundiais é importante. Precisamos entender de onde vem o financiamento, de onde vem a madeira, e para isso precisamos do financiamento. Isso é uma oportunidade para aumentar a conscientização a respeito do trabalho que se é feito e como se pode acrescentar a isso e como nós, como governo, podemos fazer, dando apoio aos laboratórios privados para ajudar nesse esforço. E também empresas, podemos ver diferentes empresas, lojas grandes, IKEA, apenas para Home Depot, apenas para dar apoio a elas e ajudar no combate à produção e extração ilegal de madeira. E tudo tem a mensagem dizendo que, faz parte da mensagem que achamos que o esquema de testes de madeira tem uma possibilidade de avaliar as afirmações e seria um meio de fazer a devida diligência e podemos assim melhorar diferentes linhas e podemos também avisar as empresas que, olha, não vamos focar em vocês, fiscalizar vocês mais deste ano, apenas ano que vem. E se isso vai ser um sucesso em termos de legislação, ainda está em aberto, mas não sabemos ainda se a tecnologia ainda vai se adaptar ao nosso quadro normativo, mas é o que queremos fazer. Agora, as reformas que nós estamos propondo vão ter mais publicidade nos próximos anos, será relacionada a coletas de dados do nossa ponta do sistema e, no longo prazo, de como podemos se integrar com outros sistemas. Eu vou deixar aqui. Tem muito mais informações. Eu peço desculpas por não ir mais a fundo. Obrigado. Obrigado, Jesse, pela apresentação sobre as leis australianas para extração de ilegal de madeira. Interessante as afirmações sobre as tecnologias. E agora, por último, mas não menos importante, vamos olhar para o desenvolvimento de regulação na China. Como vocês sabem, a China revisou suas leis em 2019 e incluiu um artigo sobre legalidade de madeiras e agora foi a implementação. E para ajudar-nos a entender essa questão, gostaria de apresentar Sheng Sun, do diretor de Lab School for International Sustainable Development. Ele é diretor desse Law Lab para Desenvolvimento Sustentável Internacional, um instituto de pesquisa. O trabalho de Sheng concentra-se em questões
regulatórias relacionadas à governança econômica e ambiental transnacional. Antes de ingressar na VLS, Shen foi vice-presidente numa firma de advocacia e consultoria sediada em Pequim, especializada em comércio e investimento internacional. Antes disso, Shen trabalhou para o governo filipino de 2008 a 2012 como diretor de marketing da China continental para o Departamento de Turismo e de Comércio e Indústria. Muito obrigado. Muito obrigado, Bo, por essa introdução. Eu gostaria apenas de começar aqui o tópico. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer, eu não trabalho para o governo chinês ou autoridade florestal. Eu, na verdade, sou pesquisador e sou professor nos Estados Unidos de Direito. O que eu venho aqui hoje é uma avaliação legal sobre a legislação chinesa. E também, olhando para o futuro, eu gostaria de mencionar algumas das mudanças que houve no quadro legal. E isso será interessante como tema dessa semana da legalidade florestal. Começamos em 2019. Neste ano, a China revisou sua lei florestal e, nesta revisão, incluiu um artigo específico, o 65, que proibiu a compra, processamento ou transporte de madeira de origem legal. Então, em tese, a lei foi colocada em vigor em 2022, mas, na realidade, a implementação e a fiscalização dessa lei dependeu do que chamamos de regulamento para implementação da lei florestal. Isso é quando se torna um pouco confuso, especialmente para observadores internacionais. Então, vamos aqui para julho deste ano, 2022, quando um projeto de lei se relacionou ao artigo 25. Então, houve muita confusão sobre o que ocorreu e o que aconteceu de fato é que, acreditem-se se quiserem, a lei não é fácil de ser aplicada pelo que foi aprovado pelo Congresso. O problema é que existe uma confusão em relacionamento a esses instrumentos legais, o que chamamos de regulamentação da implementação. Alguns observadores internacionais podem confundir isso, e aqui vocês têm a implementação de regulamentação, mas são, na verdade, duas coisas diferentes. Então, na China, a regulamentação de implementação é utilizada para dar mais detalhes sobre coisas específicas, por exemplo, quando a linguagem é vaga ou é muito geral. Então, para colocar em prática, você precisa de mais orientação pelo Conselho de Estado. Isso não é uma nova lei, nem eliminando nenhuma lei. Também, o artigo 65 não está criando regulações, é interpretativa de natureza. Então, as especificidades serão esclarecidas, se necessário. Eu posso dar outro exemplo aqui a vocês. Então, nesta parte aqui, vocês podem ver do lado esquerdo o capítulo 2 do projeto de regulamento de implementação da lei florestal. Então, é uma questão muito importante e tem 9 artigos diferentes explicando qual é o quadro normativo disso e o que é estabelecido. No lado direito, vocês podem ver a regulamentação da implementação, onde existem 2 artigos aqui. E, na verdade, refere-se a alguma terminologia muito específica, são regiões florestais-chave nacionais. Aqui você explica qual o significado desse órgão, esse termo, e aqui qual órgão é responsável por esta região. Então, aqui eu acho que claramente o resultado é que o artigo 65 continua sendo um estatuto válido na lei da terra. Uma vez que não existe nenhuma interpretação esclarecendo ela, o primeiro NFGA, ela teria um mandato legal para implementar a lei, o artigo 65, de acordo com a linguagem original. Então, passando para frente,
estamos fazendo esforços. A agência pode ter duas maneiras de implementação. A primeira seria utilizando o que chamamos regras departamentais. Basicamente, é quando, para fazer a regulamentação, precisa se basear no artigo 65. Então, depois vai diferentes processos de acordo com a lei chinesa. Então, precisa haver uma oportunidade de nota pública e outra oportunidade, outra maneira de utilizar isso é por meio da interpretação. Mais uma vez, é mandatória, mas você não precisa ter por esse sistema público, por exemplo. Em termos de aplicação, vai ser um pouco mais complexo. Então, quando não é criminal, então o NFGA pode ser aplicado localmente. Então, elas serão responsáveis pelo, se houver ações criminais, o Ministério da Segurança Pública e as agências locais de segurança pública vão ter o papel de investigação e coleta de evidências. E aí os procuradores centrais decidirão se eles vão abrir o processo. Se o sistema judicial for, se o caso for aceito pelo sistema judicial, e vai haver o julgamento. E isso acontecerá de maneira paralela entre as agências e o sistema de segurança pública com o procurador e o tribunal. Então, para os próximos 2 slides, eu gostaria de fazer um zoom out, além do artigo 65. Eu gostaria de falar um pouco sobre os novas normas e planos que podem ser relacionados e relevantes para esse tema. Então, aqui, um dos documentos-chave que eu gostaria de falar vem do Ministério do Comércio, MOVCOM, é o plano para estabelecer uma visão de 14 anos. Os outros planos multianuais da China, em que traça os objetivos nos próximos 5 anos, então de 2021 a 2025. Neste caso aqui, nesse plano quinquenal, o Ministério do Comércio colocou uma visão grandiosa. Esse próximo quinquênio terá um momento muito oportuno, porque depois do Congresso da China. Então, é uma visão para 2035. Eu não vou falar todos os aspectos dessa visão, mas existem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. Eles falam sobre que a intenção de fazer progressos positivos no comércio verde e baixar a emissão de carbono, queremos manter a legalidade e a conformidade do comércio internacional, e isso relaciona-se à regulação de produção, extração ilegal, lógico. Também querem que haja mais contribuição do governo chinês para a governança global e reforma. Então, para chegar a esses objetivos grandiosos, eles colocaram 10 metas, tarefas principais. Então, aqui eu vou falar sobre a 4, e eles ressaltam sobre a aceleração da digitalização do comércio. Vimos vários pontos sobre tecnologias e as possibilidades que existem, diferente nas outras apresentações. Aqui na China, eu acredito também que muitos colegas meus nos Estados Unidos acham incrível de como podemos rastrear o que pode ser feito na China, e eu acho que isso pode ter utilizado para a questão legal. Existe uma possibilidade positiva para isso, porque na China é um hub de manufatura, e apenas as empresas pequenas e médias não estão sendo, e elas dependem bastante de comércio internacional, especialmente das ferramentas digitais para achar os seus consumidores. Se essas ferramentas puderem ser utilizadas para outros fins,
Então, isso significativamente aumentará a eficiência da fiscalização. Aqui, eles não vão necessariamente utilizar, não haverá limites para alcançar essas metas. E o objetivo também é reduzir o uso do papel, digitalizar e informatizar tudo de maneira mais eficiente. E eu acho que isso é muito importante para a administração da legalidade florestal. E o ponto 5 fala sobre criação de um sistema de comércio verde. E realmente está utilizando iniciativas governamentais, por exemplo, de rastreamento, de monitoramento, e usando plataformas, utilizando outras ferramentas para reduzir e reduzir o impacto de carbono, a pegada de carbono. Lógico, precisamos melhorar as práticas industriais, temos que otimizar o uso de energia, precisamos de processos de produção verde inovadoras e também queremos promover o uso de matérias-primas verdes. E isso não é tradicionalmente, não recebe tradicionalmente muita atenção em acordos internacionais. E gostaríamos de ressaltar isso. Finalmente, em relação à legalidade florestal, tem esse requerimento de utilizar matérias-primas verdes. E tarefa principal 10 fala sobre aprofundar a cooperação bilateral e regional e melhorando o comércio. Então, o comércio temos que ter um ambiente amigável e nós queremos especificamente manter a comunicação econômica e comercial com os governos dos Estados Unidos em todos os níveis e as comunidades empresariais para promover a cooperação bilateral de comércio e investimento. A razão disso, para eu colocar isso aqui, é para mostrar a vocês uma lista de agências que, em relação ao comércio chinês e as suas políticas de comércio, o Ministério do Comércio está aberto às discussões, querem aumentar a cooperação internacional em questões específicas para que consigam criar um ambiente mais amigável em termos de comércio. Eu acho que era isso que eu teria a participar hoje. Thank you for saving us some time. So I realize that we're over time. Obrigado. Eu sei que nós já passamos um pouquinho do nosso horário. Eu acabo de confirmar que podemos estender a sessão por mais 5 minutos. Então, eu queria ter certeza de que tanto o público aqui presencial e o público remoto tenham a oportunidade de fazer algumas perguntas. Temos 2 perguntas. O resumo de perguntas. Então, vou encaminhar ao painel e, enquanto isso, o pessoal que está aqui presencial pode pensar. Também pode formular suas perguntas. A primeira pergunta é: poderia esclarecer os recursos disponíveis para a implementação? Você fez uma avaliação? Eu presumo que seja para todos os panelistas. Vou repetir a pergunta. A pergunta é para Helga. Poderia esclarecer que recursos estão disponíveis para a implementação ou fiscalização? Vocês fizeram uma avaliação de necessidades? A segunda pergunta é com relação à rastreabilidade. Também para Helga. Mais informações sobre a rastreabilidade de produtos que podem receber insumos diversos, né, em seu
processo de fabricação. Claudia Romero, University of Florida. Universidade da Flórida. Eu tenho várias perguntas, mas uma é para Jessie, da Austrália. Parece que estamos há muito tempo falando sobre extração ilegal de madeira. Por que? Ou qual o problema da definição? O que ainda precisa ser esclarecido e definido? Thank you. Obrigada. I have one more there. Mais uma pergunta ali? Tradução pede desculpas, não estamos ouvindo a pergunta. A pessoa que faz a pergunta não está utilizando o microfone. Não conseguimos ouvir para a tradução. Agora sim, com relação à nova legislação da União Europeia sobre cadeias de fornecimento livres de produtos de desmatamento, eu acho que isso pode ser realmente um grande avanço. Eu queria saber o que você pensa a respeito. Então, minha pergunta é, qual tem sido o feedback, principalmente do setor privado e empresas, com relação às propostas de nova regulamentação? Diante dos novos procedimentos de devida diligência que terão que cumprir. Obrigado. As duas perguntas, então. Primeiro, para Jessie, com relação a definições, e a segunda pergunta para Helga, sobre o feedback do setor privado com relação à regulamentação proposta. Passo primeiro para Helga. Poderia, por favor, responder ambas as perguntas que foram feitas? Sim. Eu estou tentando digitar também e responder aqui perguntas que foram feitas diretamente no chat. É difícil ouvir e escrever ao mesmo tempo. Mas, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo se tiverem perguntas específicas. Com relação às duas perguntas, com relação ao feedback, como em qualquer nova regulamentação, você imagina que o feedback é misto, né? Há questionamentos com relação a se é muito difícil, muito ambicioso, etc. Mas também há muito feedback positivo, principalmente daqueles que já possuem sistemas de rastreabilidade, porque isso garante igualdade de condições e também significa uma vantagem competitiva, né, para aqueles que já estão há muitos anos tentando melhorar sua cadeia de suprimento e tentando identificar melhor suas fontes e garantindo que seus fornecedores adotam práticas livres de desmatamento. Então, esse feedback vem de diferentes feedbacks. Certamente é um feedback misto, mas com muitas reações positivas, principalmente daqueles que já estão fazendo o que precisa ser feito. Com relação à avaliação de impacto, né, impacto econômico, impacto comercial da regulamentação, nós geralmente não incluímos avaliação de custos de implementação, né? Porque isso é algo que tem que ser feito no nível de Estado-membro e não fez parte da nossa avaliação de impacto oficial. No chat, estou tentando responder aí perguntas com relação a produtos mistos. É claro que você precisa saber a origem dos componentes, né? E isso implica em diferentes cadeias de rastreabilidade para os diferentes componentes, para que os produtos mistos contenham apenas componentes de origem conhecida. E as pessoas também precisam submeter documentação de apoio nos diferentes setores, porque é verdade, diferentes setores enfrentam diferentes desafios e nós fazemos o possível para facilitar, né, e manter tudo de acordo com uma lógica clara. Jessie,
Obrigado pela pergunta. Definições. O problema para a Austrália, quando introduzimos as leis, era tudo muito novo, estávamos regulamentando indústrias que não haviam sido antes regulamentadas, e então havia coisas como o que é regulado, né? Madeira, mas papel não é madeira, então a gente teve que redefinir isso para que ficasse muito claro para todos o que estamos regulando, sem ter que entrar em todos os detalhes. Nós temos também a questão do que é um processador doméstico. Então, no contexto australiano, quem está cortando a madeira, quem está processando a madeira, e também temos vários países que unilateralmente implementaram leis com diferentes nuances sobre o que é extração legal ou ilegal. Então, extração ilegal é a ilegalidade com relação ao corte da árvore, né? Se a pessoa tem ou não tem o direito de cortar a árvore, mas tem questões trabalhistas também, tem questões de sustentabilidade e questões econômicas. Então, o objetivo é simplesmente cortar, ou melhor, o objetivo é simplesmente assegurar o comércio legal ou o quê? Mas incluindo, nós temos aí também países que consideram que uma árvore cortada ilegalmente, mas a árvore entra legalmente na Austrália, enfim. Nós temos todas essas situações extremamente complexas que ainda não conseguimos decidir plenamente, então por isso que nós ainda estamos aí trabalhando com relação a definições. Muito obrigado. Devido a restrições de tempo, nós temos que concluir a nossa sessão. Eu sei que tivemos excelentes apresentações, muitas informações, e o chat continua com muitas perguntas, mas eu queria rapidamente mencionar ou fazer alguns destaques aqui, né? Eu vejo que há alguns temas em comum das 4 apresentações. Primeiro, tecnologia e dados. Teste da madeira, análises, avaliações de importação, sistemas de informação. E, segundo, definições. Nós acabamos de ouvir o Jesse com relação ao contexto australiano, a definição de extração ilegal, e parece que há melhorias na regulamentação proposta na União Europeia com relação a isso. E o último ponto que eu queria destacar, outro ponto em comum, né, com relação ao engajamento e parceria internacional, o que nos dá um excelente gancho para o próximo painel. Mas eu queria, então, concluir essa sessão agradecendo nosso público online, nosso público presencial e também os nossos 4 palestrantes. A nossa próxima sessão começa às 10h30, horário de Washington. Infelizmente, vamos encurtar um pouco o intervalo do café, né? Mas precisamos garantir aí o início da próxima sessão no horário correto. Obrigada.